falar um pouco sobre o tratamento da obesidade. Não tratamos obesidade somente com dieta e exercício físico. O medicamento é fundamental para o tratamento, principalmente para aqueles pacientes que têm uma obesidade ao longo da vida. Muita gente pergunta, doutora, eu vou ter que usar esse remédio o resto da vida? Depende. Tem pacientes que podem fazer o tratamento por 1 ano e depois, com mudança do estilo de vida, pode manter o peso, mas são pacientes que não têm uma história de obesidade ao longo da vida. Às vezes ganharam peso nos últimos anos, mas não tem um histórico. Já aquele que tem uma obesidade desde a adolescência, desde os 20 anos e agora está com 50, por exemplo, precisa fazer um tratamento ao longo da vida. E aí, quando você chega no peso ideal, você vai manter o tratamento. Igual você faz com hipertensos, com pacientes diabéticos. Porque se você tirar o remédio da pressão e o remédio da diabetes, a diabetes vai subir, a pressão vai descontrolar. Então, doenças crônicas recebem tratamentos contínuos. Isso é importante. Agora, a mudança de estilo de vida, ela vai ajudar na manutenção do peso perdido, principalmente. E também durante o processo do emagrecimento. Não queira perder peso rapidamente, uma vez que você não ganhou peso de um dia para o outro. Então, a perda gradativa, juntamente com o uso de alimentos ricos em proteína, suplementos proteicos e o treino de força, pessoal, é muito importante. Muita gente está preocupada em relação aos efeitos colaterais, que tem se falado muito sobre pancreatite. Não existe uma pancreatite sem sintomas, tá, gente? Então, quando você tem uma suspeita de pancreatite, você tem dor abdominal, você tem vômitos. Então, é diferente de um efeito colateral que você, por exemplo, aumentou a dose e tá com um pouco mais de enjoo, o intestino prendeu. Agora, não é para estar com vômitos, com uma dor abdominal importante. Nesses casos, você tem que ir ao hospital. Mas na prática clínica, a estatística, por exemplo, no meu caso, eu não tive nenhum paciente que teve pancreatite, né, com o uso dessas medicações. Eu tive um paciente com diabetes que usou uma insulina que tem uma substância que é dessa família, na insulina junto, que a insulina chama Chutof, e ela tem a substância do Victoza junto na insulina. E esse paciente teve uma pancreatite. Mas pacientes com o Wegovy, Mounjaro, Ozempic, Ribelsus, eu não tive nenhum caso de pancreatite. Então, o que é importante? Você pôr em mente que você vai aumentar a dosagem de forma gradativa, vai manejar os efeitos colaterais, vai ter um momento que você vai ficar com uma dose mais, por um período maior, depois você vai aumentar e tentar ter uma resposta. E depois que você chega no seu peso, gente, você tem que fazer tudo para a manutenção do peso. Então, muita gente fala, mas eu vou tomar esse remédio o resto da vida. Sim, você às vezes não toma glifage o resto da vida para tratar um pré-diabetes. Então, se você usar um medicamento que vai controlar o seu pré-diabetes, a sua resistência insulínica, e vai ajudar você a perder peso, ou vai ajudar a manter o peso que você atingiu, você está no sucesso terapêutico. Então, gente, a gente sabe hoje que a obesidade é uma doença crônica que leva a outras doenças. Então, não adianta a gente tratar todas as consequências da obesidade sem olhar para ela. A gente sabe que é uma doença metabólica, tem características genéticas, tem várias características. E o que o medicamento faz? Ele não só inibe a fome, né? Ele age lá no centro da fome. Ele também lentifica o esvaziamento gástrico e melhora a sua saúde metabólica. Então, a gente percebe que, independente da perda de peso, os pacientes melhoram a saúde metabólica com essas medicações. E outra coisa, não fique atento somente à balança. A gente tem que prestar atenção nas medidas de circunferência abdominal, se você está vestindo uma roupa que você não vestia antes. Por quê? Se você aumentou a massa muscular e você perdeu gordura, às vezes você não vai perder tanto peso, mas você perdeu muita medida. Então, quando a gente faz de tempos em tempos a bioimpedância, isso serve como um parâmetro de acompanhamento muito eficiente, porque você vai ver lá o percentual de gordura caindo, né? E o músculo aumentando ou às vezes mantendo.
Essa questão de perder massa muscular, quando a gente emagrece, todo mundo que emagrece pode perder músculo, independente se emagreceu somente com dieta ou se usou medicamentos. A questão da perda de músculo, ela também é muito individual, de pessoa para pessoa. Tem gente que perde mais músculo, tem gente que perde menos. Agora, o que a gente sabe? Que se você foca na perda de peso com o medicamento, auxiliando o processo com alimentação rica em proteínas e também o treino de força, você vai direcionar a perda de peso para a gordura. Então, gente, fique atento. Não pense em tratar a obesidade de uma forma imediata. Você tem que fazer um tratamento a médio e longo prazo. E depois viver vigilante. Não pense você que aquela pessoa que está no peso, a vida dela está fácil. Porque, na verdade, ela só está mantendo o peso porque ela está bem vigilante, fazendo todas as ações. Porque o exercício físico, ele ajuda muito mais na manutenção do peso perdido do que na perda de peso essencial. Então, quando você faz uma atividade física de moderada intensidade, ela não vai ser tão eficiente para você perder peso, mas para você não ganhar. Agora, se você quiser perder peso com atividade física, você tem que fazer alta intensidade, né? E a maioria das pessoas não faz alta intensidade, principalmente quem está com obesidade, que tem uma dificuldade de fazer um exercício de alta intensidade. Então, a gente começa devagar e vai aumentando. Então, o mais importante é a sua parceria com o médico, tirar as suas dúvidas, esclarecer, nós médicos orientarmos todo o processo para que a gente tenha sucesso no tratamento.